Olá! Já faz algum tempinho que eu não falo sobre livros aqui, isso tem um motivo bem simples. Eu estava sobrecarregada e toda vez que eu começava a ler um livro, eu parava no meio do caminho. Não porque eu tava com preguiça de ler, porque, ai nossa, livros. Pelo simples fato de que eu começava a ler e o raciocínio não acompanhava e eu tinha que ficar voltando na mesma frase 10 vezes e perdi o fio da meada e falava... Foda-se. Agora que acabou a correria de lançamento de livro e a pressão de terminar e tudo mais, a minha cabeça tá mais livre, deu um respiro agora em julho e eu consegui voltar a ler. Eu li várias graphic novels esse mês, mas 4 delas se tornaram as minhas favoritas. Eu queria compartilhar com vocês essas 4. Eu vou ser breve, até porque eu não quero dar spoiler nenhum. E são coisas que eu acho que vocês realmente devem ler. Em primeiro lugar, foi o primeiro livro que eu li nesse período de volta à leitura, O Muro. O Muro foi publicado pela editora Nemo, que é do grupo Autêntico, mesmo que tem a editora Gutenberg dos nossos livros. Um dia a gente foi lá na editora assinar um contrato e eles falaram, olha que linda essa HQ que chegou agora, e deram pra gente. E quando eu peguei, eu tomei um susto. Você pega sem esperança, porque você já tá um tempo sem ler, e pega pelo coração assim que fala, vai até o fim agora. Eu não consegui parar de ler por um segundo. Enquanto eu não terminei, eu não estava satisfeito. O Muro conta a história da Rosie, uma menina de 13 anos, que é abandonada pela mãe. A mãe foge com outro homem, deixa ela com o pai. O pai passa o dia inteiro trabalhando, ele nunca tá em casa. Fica meio perdida na vida, né? Quando você é adolescente, você já tem seus próprios dilemas, e aí de repente você se sente abandonada, e ela resolve da pior maneira. Ela não tem amigos, ela para de ir à escola, ela começa a beber, ela conhece alguém, ela se envolve com essa pessoa, ela cria uma amizade diferente, e ela começa a descobrir as mudanças da vida de uma forma um tanto quanto assustadora até. Mas é muito poético, é muito bonito, é emocionante, você sofre com a Rosie. Em muitos momentos eu me identifiquei com ela, talvez não seja nem saudável, mas eu me identifiquei bastante com ela. E eu acho que todo mundo merece essa segunda vida adolescente, sabe? Quando você lê uma história e você revive aquilo que você teve, aquelas angústias que a gente sabe que são talvez as menores possíveis, as menores que a gente vai viver ao longo da vida, mas as que a gente sente com maior intensidade. Melancolia, dramas, tristeza adolescente, abandono, lidar com perda, tudo isso e muito mais. O Muro. A segunda leitura também não é leve, já aviso vocês. Também é da editora Nemo, chama Pílulas Azuis. Pílulas Azuis é a história do Frederick Peters, que é o cara que escreveu, inclusive. Ele conta sobre a experiência dele com a AIDS. Na verdade ele não tem AIDS, mas vocês vão descobrir que ele se relaciona com uma mulher que tem, e aí ele conta como ele a conheceu, como ele descobriu, como isso mudou, interferiu na vida dele. E é uma história bem dramática e ao mesmo tempo é super informativa, é super interessante pra você perceber como muitas vezes a gente tem uns conceitos programados na nossa cabeça que não fazem sentido nenhum. E ao mesmo tempo é emocionante, ela te agarra, ela te faz sentir parte daquela família, parte daquilo que tá acontecendo. Então é muito legal. Muito legal. Eu não sei se eu dei spoiler pra vocês. Se eu dei spoiler, me perdoem. Na verdade não, porque tudo que eu tô falando tem na orelha. Eu, se fosse vocês, corria pra ler Pílulas Azuis. É muito cheio de incerteza, cheio de dúvidas sobre lidar com outros seres humanos. Ele é um cara super recluso, um cara super na dele. Eu me identifiquei, obviamente. Eu tenho um sério problema que é com quem eu não me identifico, gente. Eu acho que meu poderzinho da empatia podia ser um pouco menor. Mas enfim, é muito bonita. Não é sofrida igual O Muro. Eu acho que de certa forma ele passa, apesar de ser uma coisa pesada, ele passa de uma forma leve. O que é mais legal ainda, porque às vezes a gente já tá... Quando a gente tá falando de um tema pesado, tudo que a gente não precisa, ele suga as nossas energias, sabe? A terceira história, que também é triste, porque eu sou assim, né, gente? Só livros deprês. Chama Three Story, The Secret History of the Giant Man. Essa aqui é da Dark Horse Books, eu comprei lá na Geek e é em inglês, como vocês já perceberam, e conta a história de uma mãe, na verdade ela não era mãe ainda, né, de uma senhora, que ela era casada, o marido foi pra guerra enquanto ela estava grávida, ele morreu e ela achava que o amor que ela tinha, que a companhia que ela tinha, ela ia ter do filho, só que esse filho nasceu com um porém, ele crescia sem parar, ele era gigante. E esse livro tem 3 histórias que se cruzam. São as 3 mulheres da vida desse gigante, contando do ponto de vista delas o que foi acontecendo com ele ao longo da vida.
Então é a história do gigante contada pelas mulheres da sua vida. É uma história emocionante para caramba. Você fica assim, passado com a mensagem que ele passa, com os fragmentos. São frames muito emocionais, são coisas muito bonitas que você olha e você fala assim, meu, eu queria ter escrito isso, eu queria ter desenhado isso. É surreal pra caramba, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, que lindo, meu, que lindo, é verdade. E, cara, é tão bom quando você pega um livro que te passa uma mensagem que você nem tá esperando, sabe? Sobre o seu tamanho diante desse mundão enorme, a sua responsabilidade com as pessoas que você ama, a forma como a gente coloca nossas expectativas nos outros. Tudo isso tem nesse livro e tudo isso mudou um pouquinho o meu jeito de lidar com as situações. Então fica aí pra vocês, True Story, The Secret History of Jasmine. O último livro, pra não dizerem que eu sou uma louca deprê, é um livro divertido. Os Cretinos Não Mandam Flores, que veio pro Brasil pela LPM. Os Cretinos Não Mandam Flores é a história de uma menina que viveu no interior a vida inteira dela. Aí ela se formou na faculdade e veio morar na cidade grande. Ela trabalha provavelmente em agência de publicidade ou de design, tem muito a cara de agência. E ela tá procurando um cara perfeito, porque quando ela tava saindo da cidade dela, o namorado dela prometeu amor eterno e na primeira oportunidade dá um chute nela, óbvio, né? Daí ela começa a sair na cidade com vários caras e ela descobre que parece que todo cara é um fucking cretino. Quem nunca passou por essa situação de ter uma desilusão amorosa e de repente começar a sair com as pessoas e descobrir que todo mundo é cretino? Parece que você vai se decepcionar com every fucking cara que você sair. Euzinha, todos os dias, todos os meses. Não, agora não mais, porque agora eu desisti, simplesmente. E ela também tem essa fase da desistência no livro. Então é muito engraçado. Você vai se divertindo com as decepções dela e ao mesmo tempo chega um momento em que você percebe, ela te dá uma liçãozinha ali de por que você está se decepcionando, por que todo mundo é tão cretino e como tudo não é só culpa dos caras, nem é só culpa nossa. Eu espero que vocês tenham gostado, a ideia era ser rápida mesmo, falar só o básico para vocês conhecerem os livros mais a fundo. Vocês podem entrar lá no blog que vai ter fotos. E aí vocês também podem dar um like se vocês gostaram. Por favor, compartilhem com os amigos, leiam as histórias, contem pra mim o que vocês acharam, que eu fico muito feliz quando vocês deixam coisas nos comentários. E é isso, um beijo!